Vamos gravar? Então é isso aí, pessoal. Estamos em 23 de novembro, nosso 13º episódio aqui do Política em Série, todo mundo meio de ressaca de eleições, né? E outros com ressaca de verdade, não é só eleições. Mas vamos lá. Zé, Erundina é a cereja do bolos? Essa foi boa. Foi. Essa foi boa, sacanagem. Em homenagem. Essa aí foi boa. Zé ficou mudo. Você vai falar o que com isso, cara? É sim a cereja, sim. Sim, claro, a Erundina ajuda o desempenho do Boulos. Eu não sei se o Boulos vai vencer a eleição, eu acho muito difícil isso acontecer, mas, de qualquer maneira, ele fez o nome dele, né? E a Erundina ajudou nessa missão. Denison, você que é raiz e é o nosso convidado de honra, você fala PSOL ou PSOL? PSOL, né, pô? PSOL é esse negócio do povo do Rio de Janeiro, né? Muito bem. Wilber, Felipe Neto disse que em 2022 vai apoiar qualquer coisa contra o Bolsonaro. Que recado você daria para ele? Melhor ele se posicionar propositivamente, não assim, de forma tão antagônica. Não sei se foi essa a resposta que você deu no Twitter, mas vamos lá. Eu não tenho um Twitter. Isso é um fake. Essa pessoa que usa minha foto lá com restos de comida na mesa, não sou eu. Não me responsabilizo pelo que ele escreve. Eu me responsabilizo pelo que está no meu Lattes. Ah, muito bem. O seu Twitter é o seu Lattes. Foi sério agora, não foi, Denison? Tá só um cidadão Falou grosso, com isso aí. Tem só um Pô, é cidadão que eu verdade. conheço aí que tem uma turma aí que paquera pelo Lattes também. O Tinder de uma galera aí é o Lattes. Então tem gente se confundindo aí. Olha só, a gente não vive aqui sem... Passamos mais de uma semana aí curtindo ressaca, né? Para poder voltar aqui e falar sobre eleições, dessa vez sobre os resultados, mas a gente não vai falar só de quem ganhou, quem perdeu, e quem ganhou e perdeu, nem ganhou nem perdeu. Eu não sei se a frase é essa, mas Como a gente diria uma quer grande falar filósofa. em homenagem também. Hoje eu estou um esquerdista Hoje a gente tá- nato. Pois é. Hoje a gente quer falar de questões mais amplas, né? Ou seja, vamos começar aí com um tema mais amplo aí, vamos falar sobre fragmentação partidária. Vamos falar de forma didática aí, Wilber. O que é a fragmentação partidária? Vai ter ciência política nesse canal? Vai ter ciência política hoje. Vai, pô. Rapaz, que pergunta difícil. Bem, a fragmentação eleitoral, política não, eleitoral, no caso do que vamos tratar nesse momento, é a dispersão do apoio político. Tá? Então, o quanto o voto foi disperso entre os partidos nesta eleição. Nesse caso, foi medido entre os partidos, não é, Ranulfo? Exatamente. Partidos, como Com os referência. resultados eleitorais, né? Isso aí. Então, para você que chegou nesse canal e não sabe o que é fragmentação partidária ou não sabe o que é que os cientistas políticos falam, o que é que eles estão pensando quando falam esse termo, bem, é isso. É quanto o voto aí do eleitor, de forma geral, está distribuído entre os partidos. Foi suficiente? Boa. Foi, né? Não. E aí, Zé, como ficou o nosso quadro? Depois das Então, eu eleições. esperei mais, né, em termos de redução da fragmentação. Tinha muito cientista político apostando que ia haver uma redução significativa nessa fragmentação, dada o fim das coligações proporcionais. Isso tende a gerar uma redução, mas, por hora, a redução ficou muito abaixo do que esperava. Tem uma oscilação, no geral, realmente, uma redução pequena, mas a gente não sabe ainda se é significativa, né? Esse é um problema também, porque a série temporal no Brasil de eleições é pequena, então é difícil de você dizer se um movimento nessa série é ou não significativo, né? Mas eu achei bem aquém do que eu esperava. Em português mais claro... Eu achei até mais do que eu esperava. Foi mesmo, mas tu é pessimista, hein?
Parecia, né? Não tem muito como dizer o Zé. Eu não gosto de falar essas coisas quando o Zé tá, não, porque esse pessoal que estuda séries temporais não gosta nem quando falou tendência, ele. Epa, não é bem assim. Veja só, uma tendência tem essas características. Mas no final das contas, agregadamente, pelos gráficos, a gente não consegue nem distinguir se isso não foi variação aleatória. Eu acredito que não foi aleatória, não, mas não Então. também. Duas coisas tem que pontuar aí. Os nossos cientistas políticos de Facebook e Twitter já estavam falando mal da regra logo após o pleito, antes mesmo de compilar os dados. Porque na minha cidade aumentou a fragmentação. Porque na minha paróquia aumentou. Vamos esperar os resultados compilados. Aí o Fernando lá fez esse trabalho de compilar os dados e a gente viu que houve uma redução. É gigante? Não, mas houve uma redução. E foi a redução onde era esperado, nas pequenas cidades. Porque, afinal de contas, você tem 2 grupos políticos e os caras fizeram as contas. Se a gente tem 2 grupos políticos e 30 partidos, a gente não vai fazer nada. Então, vamos unir tudo na mesma sigla. E o que foi feito em muitas cidades? Organizou, porque não tinha vários caciques. Tinha donos de partido, mas cacique mesmo, só aqueles 2 ou 3 grupos que já disputavam eleições. Né? Assim, só para fechar a tampa do caixão da fragmentação, o quanto o poder da tomada de decisão, porra, eu piorei, né? Mas, na verdade, o quanto a gente tem de partido político tomando decisão dentro da Casa Legislativa. Mais partidos, mais fragmentado, menos partido, menos fragmentado. Então, o que vocês estão dizendo aí é que a gente tem agora, não em forma de tendência, mas em forma de, mais que pontual, a gente tem pelo menos uma redução em alguns cenários, redução de número de partidos em Casa Legislativa. Agora, a pergunta de ouro para vocês aí solta qual o efeito disso para o sistema eleitoral? Ou seja, se a gente reduz o número de partidos. Tem uma pergunta que não deve ser feita. Isso é bom ou é ruim? Mas eu fiz. Depende, né? Depende, assim, para ser bom ou ruim, depende quem... Vai ter gente que achou muito ruim, né? Agora, do ponto de vista da organização, para o eleitor, por exemplo, ficou mais fácil. Você sabe que aquele bando de camarada está no mesmo partido. Antigamente faziam 30 partidos numa coligação só. Hoje é um partido só com todo mundo. Então ficou mais fácil para o eleitor. Especificamente sobre esses números da Câmara Municipal, eu tenho minhas dúvidas sobre o efeito disso. Eu tendo a pensar que Câmara Municipal no Brasil e nada é a mesma coisa. Mas por isso que eu estou falando isso, mas assim, em outros níveis, um nível de fragmentação menor do que a gente tem atualmente é bem-vindo, né? Para facilitar a governabilidade, para você organizar também para o eleitor, enfim. Eu acho que todo mundo ganha com uma menor fragmentação, porque está realmente exagerado. O Brasil não tem paralelo, né, no atual cenário. Não sendo muito rígido quanto à série, pelo tamanho aqui, pelos dados que a gente tem, entre os tamanhos das cidades, né, aqui dividido em 4, né, 4 grupos de população, né, pontos indicam. Isso. Eu acredito que seja eleitoral. Não aumentou em nenhuma. Mesmo por variação, a gente esperaria que pelo menos uma delas, talvez, aumentasse. Aí tá o acaso, a gente não vai saber. Mas nenhum aumentou. Então, há aí, pelo menos para os cientistas políticos, uma ideia de que sim, pode ter havido essa redução. E isso, qualitativamente, aí... Eu não gosto nem de fazer censo aí pessoal, né? Eu sou a favor de voto distrital, papai. Então, por mim, a fragmentação ia explodir. Mas no nível municipal, né? Lá no distrito e tal, então ia ter muito mais partido do que com representação. Mas é importante a gente lembrar que, uma vez que esses recursos são concentrados, e é por isso que a gente está falando, né? Das reformas eleitorais de 2015
para cá, que incentivaram essa redução, eu gosto sempre de falar a frase do professor Aldrich. Os partidos estão aí porque eles são mais eficientes do que sem partidos. E quanto mais os partidos concentram recursos, mais candidatos atrativos ele vai atrair. O candidato quer vencer, e quer vencer mais. Se um partido tem mais recurso e aumenta a chance desse candidato se eleger, é óbvio que vai haver essa migração para essas bases. Aconteceu isso agora? Não sei, eu não tenho os dados, mas já houve um sinal de que com essa fragmentação não aumentando, a ideia de que esse esforço de mobilização dentro do partido já aumentou. Como o Zé falou, eu também penso da mesma forma. No âmbito legislativo, isso não vai se figurar em muita coisa, não. Todo mundo é governista aí no geral. As assembleias legislativas são assim também. Mas do ponto de vista eleitoral, sim, tem implicações importantes para as próximas disputas. Se menos partidos concentram mais recursos e mais representação, do ponto de vista eleitoral, isso pode significar maior coordenação e maior força, sim. Pelo menos Eu nunca vi um político em série tão científico. Tá pesado assim, demais. Corta a parte que eu falei. Voltando lá para a frase do Zé, que câmaras municipais não importam muito, se a gente for levar o pé da letra, a maioria das prefeituras também não importam. Porque, na melhor das hipóteses, são carimbadores de recurso federal, que sobrevivem mais de 100%, 90% de recurso federal, ou até mesmo 100% de recurso federal. Então, se não tem recurso próprio para gerir, tem cidade que nem feira tem, ou seja, nem R$2 da banquinha de feira arrecada. E não vai arrecadar IPTU porque também não tem de onde arrecadar. Então, não faz assim, nesse ponto de vista, nem as prefeituras serviria para nada. Muitas prefeituras têm uma margem muito curta, né, para operar, né, com dinheiro, com recursos e tal. É exagero do Denison, não. Isso tem um fundo de verdade mesmo. Tem proposta isso do que ele Guedes. falou. Isso aí. Tem proposta do Guedes. Guedes está em baixa, viu? Olha só, então eu acho que, no geral, fragmentação caiu. No geral, é melhor se as casas legislativas funcionassem, e a gente aqui do Política em Série acaba de defender a tese de que casa legislativa no nível subnacional, municipal e nada é a mesma coisa. Vamos continuar aqui o nosso tema. Nosso segundo tema é quem ganhou e quem perdeu as eleições. Zé, você tem dados aí? Tenho. A gente já esperava por isso, a maioria aqui, né, eu vou para minha cola, mas a gente já esperava quem ganhou e quem perdeu, né? O destaque de quem perdeu é do PSDB. Eu apostei nisso, quero registrar em outra coisa, sabia que isso ia acontecer. O MDB também perdeu, e coitado, o PT, velho. Eu não acreditava que... Enfim, eu apontei isso também na minha apresentação lá no MEP, mas eu confesso que eu queria errar. Ele já foi tão humilhado no 2016. A parte do coitado eu me abstenho. Mas aconteceu de novo e ele encolheu mais um pouco e tal. Tá, então, os destaques vão para esses três partidos. O MDB, enfim, ele encolheu, mas é muito grande, não? Então ele nem vai sentir, digamos assim, tanto o peso dessa perda, né? Então fica mais marcante aí para o PSDB e para o próprio PT, que tentou evoluir, mas deu ruim. Vocês podem falar aí, porque os gráficos eu coloco depois na edição, eles vão aparecer. Então fica à vontade. Vai, Denison. Zé, eu vou ter que discordar de você quanto ao MDB, assim, porque se a gente considerar proporcionalmente, o MDB perdeu 30%, o PT também perdeu 30%. Então, ambos perderam 30%. Agora, o mais impressionante é os petistas nas redes sociais falaram que o PT cresceu. Eu não sei onde. Porque, que conta é essa? Aquela frase que eu comecei falando, Denison. Quem ganhar ou perder, não vai ganhar nem perder, não sei o resto dela. E assim, tudo bem que a derrota foi menor do que a outra, mas ainda assim é uma derrota. Ainda assim está bem mal das pernas. Agora, em termos de vitorioso,
Aqui, para mim, é o DEM. O destaque vai para o DEM no termo de vitória, sem dúvida nenhuma. O DEM quase que dobrou, né? Quase que dobrou a sua quantidade de município. Ainda está disputando o segundo turno por aí. Então, assim... as velhas oligarquias renovadas... Eu sempre disse parece que caras... conquistar. O que está atrapalhando o DEM é o PSDB, pô. O que faz eu voltar... lá, aquelas alianças lá... O que faz eu voltar no discurso anterior, da outra vez que eu participei, de que o conservadorismo não está sob um label chamado bolsonarismo. O conservadorismo é muito mais amplo. E aí está o DEM para mostrar. Vai dar treta. Prevejo treta. Vai dar treta isso aí. Prevejo. Olha só, eu tenho aqui uma fala em defesa do PSDB. Eu vi que você colocou seguinte, na pauta esse negócio. Você viu, né? Que o PSDB perde em prefeituras, mas ele pode ser... Primeiro, ele é muito forte em São Paulo. Ele sai... Ali é o Tucanistão. É o Tucanistão. Ele já sai de 8 para 12 e a gente nem terminou o segundo turno ainda. Então, ele vai possivelmente conquista São Paulo. E o PSDB vai governar aí alguma coisa próximo de 28 milhões de habitantes. Então, é o partido que perde em município. É uma estatística Boulos, né? Você escolhe aqui um dado. Boulos aí. Ele tá achando cada uma, né? Esse programa virou isso aqui. A gente tá procurando. Ele tenta. Estatística para se agarrar nela. Mas é isso, assim. Mas eu acho que o PT é realmente aquilo que a gente previa, né? Tu tinha previsto isso também, né, Zé? Na tua apresentação lá no MEP, né? Do PT... Eu apontei o PSDB e o PT como os grandes, quando os partidos corriam mais riscos de encolher. Estava lá no bloco também o PMDB, mas eu imaginei que o PMDB encolheria, mas não tanto, dado o número de prefeituras que ele tinha, ainda ia controlar uma parcela muito, muito grande, né, de prefeituras, e continua controlando, né? Enfim, para o bem ou para o mal, continua aí como um dos grandes partidos. Quem ia sentir mesmo esse baque seria o PSDB e o PT, na minha concepção. O MEP se chama Métodos em Pauta, para quem não conhece, o editor vai deixar aí o link, para caso vocês se interessem mais por ciência política. O nome disso é Merchan. Apresentação. É isso mesmo que eu estou fazendo. Mas vejam que é importante aqui o que o Denis falou, e isso vai se desdobrar durante muitos outros episódios no futuro. Os 4 que tiveram um desempenho, melhor desempenho, né? Tá aqui de acordo com o pessoal do G1, tá? No painel de eleições de 2020, DEM, PP, PSD e Republicanos. E eu falei os 4 porque esses 4 têm pelo menos 200 prefeituras, né? Então, eu escolhi esse número aleatório para dizer assim, esses 4 aqui e tal. Se a gente for olhar, então, posicionamento ideológico deles, eles estão mais à direita. Centro-direita, coisa que eu vai. Isso, eles estão... porque você pega o PSD já tradicional, mas vê que subir ele deu agora nessas eleições. O PP tá aí, né? Já faz um tempo. Bem... Eu tenho reservas de acreditar que esse negócio é por conta de algum tipo de viés ideológico. A minha concepção é sempre que o eleitor vota com o bolso, né? Então... E a barriga. Sim, exatamente. Então, esses partidos dominam, se você for ver o quanto que eles dominam em termos de recursos, né, para investir nas campanhas, você pode fazer essas contas direito e ver por que o centro, né, esse centro-direita, ou coisa que eu valha, avançou tanto nessas eleições. A gente tem um probleminha aí de especular muito, e não, pelo menos do ponto de vista acadêmico, não fazer testes robustos sobre o efeito do, por exemplo, essa diferença que está se comentando bastante aí na internet, o fato de você eleger muito vereador e você praticamente levar uma surra em termos de prefeitura. Do ponto de vista partidário, o que isso significa? A gente sabe pouco.
sobre isso do ponto de vista acadêmico. Será que ganhar mais vereadores torna igual, por exemplo, você ter tido um desempenho pífio do ponto de vista da prefeitura? A gente sabe pouco, mas a hipótese que vocês levantaram há 10 minutos atrás não ajuda muito, né? Vereador não serve para nada? Exatamente. Vou dar um exemplo lá da minha paróquia lá. O candidato à reeleição montou um grupo em torno do MDB. O MDB conseguiu eleger 6 vereadores. Acho que o Republicanos elegeu 4. E uma outra desgraça lá elegeu 1. E o MDB perdeu a prefeitura. 2 coisas aí. Os vereadores não estavam fazendo campanha para o prefeito, cada um por si, Deus contra todos. E o MDB não levou foi nada. Porque no final das contas vai ser todo mundo governista mesmo. Importante dizer aí que na paróquia do Denison já tem um candidato eleito preso, né, por suspeitas fortíssimas de ataques à vida, inclusive eleitorais, né, de vida de outros candidatos. Dê o nome da paróquia do cara, velho. Eu estava querendo não dar o nome para não ficar um estudo de caso antropológico, mas vocês insistem. Denso que se vire. Voltou tudo ao normal. Então a gente fechou agora quem ganhou e quem perdeu. Vocês não têm mais destaque. O PSDB ganhou e perdeu. O DEM só ganhou e o PT só perdeu. Esse é o resumo ou tem outro? Isso é a sua interpretação. É isso que eu estou perguntando. É isso que eu estou perguntando. Vamos aceitar, vamos ficar assim mesmo. É isso que eu estou perguntando, né? Porque vou colocar os dados na tela e o PT sai de 254 municípios para 179 agora no final do primeiro turno. Então ele perde muito, mas ele tinha 6 milhões de eleitores em 2016 e hoje tem quase 4 milhões. Mas se levar Recife, o que é muito provável, então ele fica mais ou menos onde estava. De 6 milhões para 6 milhões. Essa conta aí não funciona muito bem, não, né? Se o eleitor não pagar o IPTU, papai, só foi problema, é déficit. Então tá. Essa conta faz muito... Vamos lá. Denison, abstenção, que bicho é esse? Mas para mim, a coisa mais natural de qualquer eleição. Alguns repórteres ficam até chateados quando eu digo isso, mas que não há um crescimento espantoso da abstenção, ou seja, quando o eleitor deixa de ir, por N motivo. Vai tomar uma cachaçinha, fica em casa porque está doente, pegou um corona, uma coisa e outra, não quer ir mesmo. Assim, não... Agora, esse valor dessa eleição, 23%, para mim é mais do que natural, tendo visto as circunstâncias em que estamos vivendo. E a própria recomendação do próprio TSE. Se você teve febre, se você não sei o quê, parará, não vai à eleição, não vá à urna. Também eu esperava até mais, assim, pelas circunstâncias, né? Eu esperei até um salto maior dessa abstenção, né? Não recebo com surpresa esse percentual, não. Eu ainda acho que reforço mais uma coisa, o poder das máquinas. Os partidos botaram para trabalhar aí para levar seus eleitores à urna. Porque se não tivesse, aí sim, poderia ter um resultado muito mais estrondoso, vamos dizer assim, mais volumoso. Mas isso aí mostra que os partidos foram eficientes em levar os seus correligionários às urnas. A conclusão, agora isso aí é uma conclusão, pelo menos aqui do geral, de que, de fato, a gente esperava mais a abstenção, dado o problema, né, sanitário e saúde coletiva e o tamanho até das pessoas que estão incluídas em grupos de risco, por exemplo, a gente esperaria, sim, mais. E como o Denison falou, houve campanha com um curto espaço de tempo, mas houve campanha, carreata, tromba-tromba de 2 campanhas, teve tudo. Então, houve mobilização. A gente não sabe também, novamente, aí já é para outras questões, o quanto essa mobilização e quais atividades de mobilização são mais efetivas e até que ponto elas são efetivas. Mas, sim, a gente esperava bem mais a abstenção. Quando estou falando em máquina, eu estou pensando mais no dia da eleição mesmo.
A turma utilizou seus recursos para buscar eleitor no sítio, buscar eleitor na cidade vizinha. Onde tivesse o eleitor, a turma gastou seus recursos para ir lá. Então eu acho que a gente chega aí num denominador comum, ok. Então, saímos aí de 17,5 pontos percentuais para 23,14, mais ou menos 5 pontos percentuais de abstenção, ou seja, os indivíduos deixaram de ir às urnas. Ok. Agora, eu acho que a discussão é outra, né, bicho? A discussão é que a turma acha que o que segura a democracia são as eleições com todo mundo participando. Quando, na verdade, é o contrário, né? O que segura a democracia são as eleições com a participação de quem estiver a fim de participar. Concordo com vocês de que a abstenção foi baixa, dado o que a gente estava esperando aí, mas eu acho que, na medida que a gente for tomando consciência de que obrigatoriedade é uma coisa que não comunga com liberalismo e com liberdade, eu acho que essa taxa cresce um pouco mais. O Zé gosta quando a gente fala de liberdade. Ele tinha que fazer esse ponto liberal, né? Mas nesse caso eu concordo e tal. As pessoas têm essa mania de se preocupar demais com a abstenção. Eu não queria nem aprofundar esse assunto aqui, porque fica chato, mas a gente tem que lembrar que o voto é irracional, cara. Que você sair de casa para votar em alguém é completamente irracional, né? Você acreditar que pode fazer diferença num pleito que tem aí milhares de pessoas, né? Milhares de votos, né? Então, não faz sentido algum, mas a gente vai assumir. É isso, ficou todo mundo abatido, Zé. Parece o Diego falando sobre meio ambiente. Só lembrando que o Diego não foi expulso do programa, né? O Diego faltou por forças maiores. A gente não sabe qual é exatamente, mas ele não foi expulso do programa, tá, pessoal? Eu ouvi dizer que é Mandalorian. Mandalorian. O problema do Diego faltando é Disney Plus. A Disney Plus lançou The Mandalorian e ele achou melhor ficar assistindo. Então é isso. Tem uma pergunta aqui que todo meio de comunicação, todo órgão de imprensa fez, como ficaram os resultados em relação à cota feminina e em relação a mulheres candidatas, essa coisa toda que a turma gosta de discutir. Eu sei que nós não temos lugar de fala, somos 4 cientistas políticos e nenhuma cientista política falando sobre dados, mulheres e política, mas é isso aí, é o que temos para hoje. Quem começa aí sobre os resultados das eleições e mulheres? Eu acho que eu tenho um ponto a destacar na sua fala, que é o seguinte: a nossa legislação não fala exclusivamente de mulheres. Então, assim, se o PMB, né, Partido da Mulher Brasileira, ele não poderia lançar 100% de mulheres, teria que ter 30% de homens. Se fosse o caso, mas a gente sabe que esse partido tem mais homens do que mulheres. E esse partido tem um presidente, viu, Denis? Então, assim, eu tenho esse detalhe. Mas, no modo geral, como as cotas, né, assim, foram atendidas em termos de candidato, né? Mas você vê que, no modo geral, é mais uma prática e não há um enraizamento dos partidos nesse público, não há programas, vamos dizer assim, que estimule realmente mulheres a serem candidatas. Se você olha os candidatos sem voto, 65% são mulheres. É justamente o oposto das cotas, né? Enquanto 30% dos sem votos são homens. Tem poucas iniciativas, embora essas sejam iniciativas como as partidas, que realmente tem uma disputa feminina ali, seja pelo executivo ou pelos legislativos locais. Mas essa iniciativa ainda precisa se espalhar mais pelo Brasil. Porque é muito estranho para um país onde tem mais de 50% são mulheres e a gente aí tem o quê? De mulheres eleitas. Pelo que tem aqui... No Congresso não chega a 20%. Nas câmaras também não deve chegar nem a 15%. Não, aqui pelo que tem... São dados do G1, não é, Ranulfo? Isso. São, em 2020, 12,20%.
levando em conta a eleição anterior, que tinha sido 11,57, embora tenha atingido a cota dessa vez, de acordo com esses dados, do ponto de vista de eleição, aí a gente vai discutir o que é um aumento ou o que não é. De fato, o que é variação ao acaso. Cara, eu evito meio que falar disso, mas, enfim, o Ranulfo trouxe essa discussão, né, para ser feita, porque eu acho que as cotas... Eu apoio a cota feminina, eu acho que ela precisa existir e tal, a desigualdade, ela é clara, é impossível de você negar, mas eu acho que ela não basta, né? E como eleição é uma competição, na minha cabeça, a política deveria ser desenhada para ganhar mais quem elegesse mais mulheres. Então, o partido que elegesse mais mulheres levaria aí uma fatia de recursos maior na próxima eleição. Isso faria com que os caciques, né, as pessoas que organizam as eleições, eles tentassem eleger mais mulheres e não simplesmente preencher a cota para não desvirtuar a lei, ou etc., ou coisa que o valha. Então, você tem que tornar as mulheres mais competitivas. Você quer criar uma medida ponderada, Zé. Isso. Não, é semelhante ao... você poderia aplicar a mesma lógica da eleição no Chile para financiamento. O dinheiro está no cofre público e você retira após eleição comprovando. Se você tem uma lei de financiamento público, eu não tenho certeza, mas eu acredito que tem sim regras para distribuição para gênero nessa lei de financiamento público. Ela tem por níveis de estrutura partidária, mas eu não tenho certeza se tem por gênero. Eu tenho a impressão de que tem sim regra para essa distribuição, porque não adianta você dar 30% e não dar recurso para competir. Poderia aplicar essa mesma lógica. Bem, quanto mais você eleger, você tem 30% dos recursos do fundão bloqueados. Você vai começar a receber esse recurso por percentual que você eleger. Porque aí você dá... Por eleito, e não por candidatos. Isso, por eleito, não por candidato, porque aí você inverte a lógica. Como é uma competição, cara, todo mundo quer ganhar, então você tem que alinhar a regra pelo resultado final e não pelas candidaturas. Não é, o importante não é competir, na verdade, o importante é ganhar. Eleição é isso. Então, você precisa empoderar as mulheres nesse sentido. Ou outro tipo de candidatura, também estou falando para as mulheres, mas podia ser para negros, enfim, para outras cotas que você achar importante. Como sempre, no final do programa, a gente faz uma indicação da semana, que é um sucesso. Todos os nossos 20 seguidores sempre esperam por essa indicação da semana. Mas hoje eu tenho uma rapidinha para todos vocês aí. Respondam, é rápido. No Rio de Janeiro, o PDT foi para Paris? Eles estão acostumados a fazer isso, né? Então... Quero que a gente deixe claro aí. Cadê a previsão de Diego de Freitas? Diego Freitas perdeu. Denison, Rio de Janeiro, o PDT foi embora para Paris? Muito antes. Para quem não sabe, não está por dentro, em 2018, o PDT do Ciro Gomes se retirou do segundo turno, liberou os eleitores e o Ciro Gomes foi para Paris. Nem Haddad, nem Bolsonaro. Isso gerou uma intriga na esquerda que até... E a esquerda é muito rancorosa, né? Vamos combinar, né? Mas, até assim, hoje não superaram os beijos de Paris que o Ciro mandou. Mas por outro lado, o PDT está muito ativo aí, né, na campanha de Manuela, do Boulos, no lado no Ceará. Tem que correr atrás, papai. Não sei da briga dos primos, né? Lá em Pernambuco, em Recife. Tá, mas eles estão lá. Tem vídeo do Ciro e tudo mais. O Ciro estava lá um dia desse. Enfim, todo mundo está lá em Recife. O que me surge uma desconfiança que talvez o PDT só tem chance de vitória. Eita, o nome disso é oportunismo, viu, Denison? Não, eu não quis. Você está dizendo, não disse nada disso. Não, é vinculação programática aí. Vou apostar na vinculação programática, no objetivo comum. Então vamos lá, vamos da indicação da semana. Denison, você é o convidado, começa por você, fica à vontade. Tá, eu vou indicar uma leitura que talvez seja mais técnica para alguns, que é Ronaldo Fiani, Teoria dos Jogos. Assim, eita! Então, para
Para os nossos aí, os curtidores aí, seguidores, que mais se interessam por racionalidade. Nossos choicer. Então, se ainda tiver edição aí, exemplares, vai vender tudo agora, porque é muita gente vendo esse Agora vai. Quem é o próximo? Vai Zé, emenda. Então, eu vou fazer, cara, uma indicação à la Rubinho Barrichello. Minha indicação, Barrichello, é Como as Democracias Morrem. Todo mundo já leu, todo mundo já falou bem, todo mundo já falou mal. Eu acho que eu sou o último, então por isso a indicação Rubinho. Mas mesmo assim eu vou registrar, estou no comecinho, estou gostando, enfim, dá para ler na rede. Também estou no comecinho, Zé, desse livro aí. Obrigado pelo presente, Denison Suzy. Eu ainda não estou no comecinho. Só li a dedicatória desse livro. Mas vou chegar lá. A minha indicação, para combinar com o Denison e para combinar com algumas coisas que a gente fala aqui nesse canal, um livro de cabeceira para vocês. Uma teoria econômica da democracia. Vai ajudar um pouquinho para vocês. Leiam só todos os capítulos dele aqui, só tem uns 5, 6 ou 7 ou 9, 10, 11 talvez. Mas você vai aprender um pouquinho aqui sobre racionalidade, vai aprender por que o Zé acredita que o eleitor não é racional. E se você aceitou a recomendação do Denison, melhor ainda, você vai aproveitar mais ainda esse livro aqui. Mas aqui eu gosto de usar ele para pensar do porquê o eleitor gosta de votar com a barriga. Indicação muito pertinente, mas vocês foram muito sérios hoje. Eu vou fazer uma indicação. Elza, a garota, a história da jovem comunista que o partido matou. Não sei se os comunistas vão gostar. Eles vão te matar. Um livro de Sérgio Rodrigues, é uma ficção, é ótimo, totalmente excelente. Esse livro é muito bom. É narrado lá, então tem uma história de uma garota que desapareceu e que, assim, tem muita informação sobre ela, informação desencontrada, e tem, enfim, tem uma trama no Rio de Janeiro. Toda a história no Brasil acontece muito no Rio de Janeiro, é uma trama no Rio de Janeiro, mas é ótimo, é leve, é para quem não tiver disposto e disponível para essa leitura pesada de vocês aí. Então é isso, acabamos, né? Mais um programa de eleição sem resultados eleitorais, sem vitoriosos. A gente falou só de resultados gerais. Foi bom. Vocês estão muito abatidos hoje, né, velho? Tem que manter isso aí. Parece que o Diego tá falando no meu ambiente. Vou ter que colocar uma trilha sonora no fundo. Tá meio down, vamos né? Vamos parar de falar de eleições, cara. Vamos parar de falar de eleições. Já deu. Ressaca. Vamos falar Só tá esperando. Ressaca, Zé? Fiquei, mas quase que eu me fodo. Foi difícil. Eu prometi suspender, mas hoje eu já vou beber de novo. Eu nem falei da Batalha dos Primos, vocês são foda.